alegria que nós estamos aqui nesse momento para conversar a respeito da fundação da Fraternidade Espírita de Novo Horizonte. O Paulo, na sua luta dentro do movimento espírita, ele tinha essa determinação, esse propósito, na divulgação da doutrina espírita, ajudar a levar o espiritismo aos locais, aos bairros onde não havia nenhuma casa espírita. A identidade dele está gravada em mais de 21 entidades espíritas que ele ajudou a fundar. Participou da terceira União Regional Espírita, ele dirigiu durante alguns anos, ele ajudou a fundar o 7º CRE, né? Então, essa preocupação com o movimento espírita sempre fez parte da vida dele. E ele falava que ainda queria fundar uma casa lá em Novo Horizonte, porque nós tínhamos comprado o terreno lá há muito tempo atrás. E o bairro desenvolveu muito, ficou grande, né? E ele teve essa preocupação de fundar ali também uma casa espírita. E na época, ele, com vários companheiros aqui da comunidade Espírita Esperança, fizeram um planejamento e o trabalho de fundação da casa. A criação da fundação e da construção do ambiente físico da casa. Eu me lembro que tinha um grupo de estudantes do ESD, no estudo sistematizado da doutrina espírita, a quem o Paulo pediu ajuda, e o grupo veio assim em massa ajudar na fundação da Fraternidade Espírita de Novo Horizonte. Desde a elaboração do projeto, como a construção da obra também. Paulo sempre contou ali com a colaboração deles. Muitos ainda se encontram por aqui. O Lauro, por exemplo, ele está lá até hoje, né? Mas muitos já se foram, outros estão por aí. Mas foi assim que ele manifestou o desejo de construir a sede lá da Fraternidade em Novo Horizonte. De ter o desejo, ele passou para a realização da obra, doando o terreno e começando o início da construção. Então, o que ficou decidido na comunidade? Que a gente fundaria, então, casas espíritas nos bairros onde tinham pessoas com necessidades materiais e, ao mesmo tempo, espirituais, onde não tinha casa espírita. E aí, através do movimento espírita estadual, da Federação Espírita Estadual, o papai foi convidado pelo seu Alcino a fundar o CRE, que na época era URI, União Regional Espírita, na região da Serra, porque já existiu a terceira URI aqui na região de Vitória, com as casas que constituíam, mas na Serra não tinha casa espírita. E o seu Alcino, que era o presidente da federação, falou para o papai que se ele tivesse 3 casas espíritas na Serra, ele fundaria a União Regional Espírita da região da Serra. E aí o papai fundou essas casas. Então, grupos de amigos, trabalhadores aqui da Comunidade Espírita Esperança ajudaram a fazer funcionar essas casas. E a fraternidade foi uma delas, só que não foi difícil para o papai, entre aspas, porque ele tinha esse terreno lá em Novo Horizonte. E aí ele resolveu, então, dividir e fazer parte da Casa Espírita, né? E esta casa, a Fraternidade Espírita Novo Horizonte, aconteceu a sua fundação há 25 anos. E foi numa tarde, numa reunião da Comunidade Espírita Esperança, no ano de 1999, já dezembro, chegando no final de ano, o Paulo Novaes chamou a mim e mais 5 companheiros que estudávamos no ED. Ele nos convidou a fazer parte de um grupo para a fundação de uma casa em Novo Horizonte. A princípio eu achei difícil de se concretizar, fiquei um pouco cético. Mas na primeira reunião que nós fizemos, no ano 2000 já, em janeiro do ano 2000, ele já apresentou a escritura da doação do terreno onde seria construída esta casa. Aí eu vi que realmente era sério, que iria realmente acontecer esse projeto. Então entramos, todos nós, formamos a diretoria e começou imediatamente as obras da construção desta Fraternidade Espírita Novo Horizonte. A obra, ela foi feita assim, bem lentamente, nós fomos concluindo as etapas da casa, primeiro o pavimento, depois o segundo pavimento, por causa dos recursos financeiros, né, que a gente tinha que buscar os recursos
para ir fazendo esse trabalho. Inauguramos a parte de baixo, depois a parte superior, levou mais uns 2 anos, mas graças a Deus tudo foi concluído, ficou uma casa muito bem estruturada, muito boa, ampla, com várias salas, 4 salas de estudos na parte superior, um salão muito bom, foi muito boa a casa. A nossa primeira diretoria foi basicamente muitos elementos, pessoas que faziam o estudo do web, né? Tivemos mais ou menos 6 ou 7 pessoas para cá e formou a nossa diretoria. A diretoria foi formada lá na Comunidade Espírito Esperança. Aí nós começamos nosso trabalho aqui, em 2000 começou a nossa obra. Eu não posso esquecer também da nossa amiga Joana. A Joana fez a planta dessa casa. A primeira reunião que teve aqui, no terreno baldio, não tinha nada disso, era só para mato, o São Paulo trouxe a gente para aqui, formou uma diretoria da Fraternidade Espírito Novo Horizonte. Eu fui o primeiro a ler o Evangelho. Eu me lembro bem que São Paulo fez a prece inicial. E a nossa amiga Joana já estava aqui. Até hoje eu tenho um quadro pintado por ela. Já falei isso para ela. Na ocasião, 3 confrades que fizeram a composição da diretoria, entre eles a Joana Shibata, a cuja faz parte da nossa equipe de trabalho até os dias atuais, se propuseram fazer o projeto completo da casa sem nenhum custo para a instituição. E aí, como é que iria fundamentar os trabalhos lá na Fraternidade Novo Horizonte? Porque o objetivo de ter fundado a casa lá foi para os moradores de lá, porque as pessoas que já estavam aqui e frequentavam Esperança, elas já tinham onde frequentar. Então, o objetivo era levar o espiritismo para aquela região. E então tinha que divulgar na região ali, na circunvizinhança, o espiritismo. De que maneira? Então, a maneira mais fraterna que a gente tem é mostrando a caridade, né? Nós fizemos uma divulgação em todas as ruas do bairro, tomamos um grupo para fazer esse trabalho de divulgação e tivemos uma muito boa receptividade, muitas pessoas compareceram, frequentaram a casa durante muitos anos, inclusive várias desencarnaram já, frequentaram até o final. Quando aconteceu a fundação, as pessoas estavam se aproximando, então assim, era tudo muito recente no bairro. E o bairro sempre teve muitas outras igrejas, né, de outras denominações, então era assustador, na realidade, para as pessoas, que a grande maioria ali no bairro são pessoas evangélicas, e o espiritismo ainda tem aquela visão de ser uma doutrina ruim, né? E aí o papai, ele fazia visitas, entregando uma mensagem, tinha lá um carimbo com o nome da fraternidade e a informação que a reunião doutrinária acontecia toda quarta-feira, de 20 às 21 horas, que todos estavam convidados e que podia levar as crianças, podia a família inteira, etc. E o papai é muito carismático, é um líder, uma pessoa muito carismática. Então, as pessoas foram conhecendo ele, e ele foi ajudando com uma cesta básica, era uma roupa que precisasse. Então, tudo que ele identificava que era possível auxiliar as pessoas ali daquela região, ele e o grupo de amigos, então faziam um esforço para poder auxiliar. E assim as pessoas foram se agregando, foram participando, e assim o bairro foi se envolvendo, né, nos trabalhos da Fraternidade Espírita Novo Horizonte. E até hoje, algumas famílias frequentam, né, levam seus filhos para evangelização, e ele também visitava as pessoas no bairro. Então, assim, tinha campanha, era levado mantimentos, etc., para algumas famílias, e acaba que essas pessoas, elas foram conhecendo a doutrina, o caráter de caridade da doutrina espírita. E isso fez a Fraternidade Espírita Novo Horizonte se fixar. E tinha um volume interessante, assim, de pessoas do bairro frequentando a casa. Depois de muito trabalho, muita dedicação, principalmente por parte do Senhor Paulo Novaes, e conseguimos fazer a inauguração no dia 18 de maio do ano 2003. Foi uma noite muito linda, a casa muito cheia. A nossa casa ainda carecia de alguns reparos estruturais no final da obra, principalmente a cobertura. Quando chovia, o salão ficava muito alagado, e foi num dia que eu estava retirando essa água do salão principal da nossa casa que chegou o nosso amigo Paulo Novaes. Aí eu disse para ele: seu Paulo, se não tomar uma providência e colocar um telhado,
vai descer tudo em cima de todo mundo que estiver aqui, vai matar todo mundo. Ele saiu imediatamente e não foi nem 2 dias depois, já estávamos com o telhado pronto. Essa era uma das grandes qualidades do nosso amigo Paulo Novaes. Ele sabia escutar as pessoas, fosse quem fosse, né? A primeira diretoria da nossa casa, lá em 2000, no ano 2000, dessa equipe, só tem hoje 3 pessoas que trabalham na casa aqui. Eu, a Joana Chibata e o Romeu Mendonça. Somente o Romeu Mendonça participou de todas as composições de diretoria da casa até os dias atuais. Continuamos tocando os trabalhos, 2005, 2006, e todos os anos, cada ano que passava, a espiritualidade sempre se encarregou de enviar aqui pessoas que vieram sempre muito úteis a cada casa. Por exemplo, Fração com conhecimento de manutenção muito profundo, nos ajudou muito e fez parte de várias chapas da diretoria da nossa casa aqui. Atualmente está um pouco afastado por alguns probleminhas de saúde, mas foi uma pessoa também muito importante. A Cida, que também foi sempre muito atuante, o Romualdo também, que já foi presidente da casa, a Joana, eu, o Romeu, o seu Paulo, a filha do seu Paulo, a Ana Maria já retornou também à parte espiritual, participou de várias diretorias da casa, fez muito bons trabalhos aqui também na nossa casa. Dona Maria, lá da cidade continental, ela frequentava lá também. Mas a Dona Maria, ela estava desde o início também. Estava lá. Dona Maria era uma trabalhadora dedicada, que era muito próxima às famílias ali, ela frequentava também a cidade continental, uma pessoa muito querida, muito batalhadora, né? Quando o papai ele decidiu fazer a instituição, fazendo com as pessoas que se dispunham a auxiliar, ele pegou o seu Edivaldo aqui também da comunidade, Espírito da Esperança, depois um grupo de trabalhadores daqui da casa foram ajudando, foi levando gente para fazer palestra. O Carlos Feitosa era um que participou, o Eugênio, o Marco Túlio, permaneceram nos trabalhos, né? Lá no início, nós tínhamos apenas a reunião doutrinária, que sempre foi realizada às 20 horas de quarta-feira. Mas logo iniciamos a evangelização infantil, porque chegamos à conclusão que era esse um trabalho muito importante, o bairro Novo Horizonte. Então iniciamos esse trabalho de evangelização infantil e também do estudo do Evangelho. O Bazar, inclusive, foi um dos trabalhos que iniciamos lá em 2004, no dia que São Paulo chegou para mim e falou: a gente recebe muito donativo na comunidade Espírito Esperança, eu acho que eu vou trazer alguma coisa para aqui, para a gente arrumar um dinheirinho, que as contas estão sempre pagas com atraso. Eu falei: não, pode trazer, São Paulo, a gente faz. E foi aí que nós começamos a fazer esse trabalho, que vai, até os dias atuais, a gente realiza esse trabalho de bazar, que sempre foi muito importante para a manutenção da casa e também atendimento da comunidade aqui de Novo Horizonte. E eu, na época, eu sempre tive um saber, essa ideia, que eu tinha loja de equipamento de beleza, móvel, muita coisa pesada, né? Então, eu tive que ter caminhonete. E o seu Paulo sempre me escalou aqui. O seu Paulo ganhava sofá, o seu Paulo ganhava... Tudo que o seu Paulo ganhava, ele me ligava para mim: São Romeu, tá animadinho? Quando ele falava animadinho, eu já sabia que era para carregar alguma coisa. Isso foi durante 20 anos. Aí eu me batizei como médico de transporte. É uma mediunidade que arrumaram para mim aqui em São Paulo. Bazar, né, que já era uma referência até na região, né? Mesmo quem não era espírita, iam e frequentavam lá no bazar aos sábados, né? Era uma vez por mês. A evangelização fui eu que implantei. Quando eu fiz o treinamento com algumas pessoas e aí a gente começou a evangelizar no mesmo dia da doutrinária, igual vocês estão fazendo agora no dia do Evangelho, né? Coisa que veio a separação.
Mas aí a gente já não estava mais lá. O São Paulo sempre se bateu muito, sempre ele falava que o alicerce de uma casa espírita é a evangelização. Em 2005, por aí, 2006, eu não sou muito preciso de data, aí começamos nosso trabalho de evangelização. Nossa evangelização sempre foi às quarta-feiras, tinha as palestras doutrinárias e nós tínhamos evangelização. Sempre o Vicentino, sempre o lanche, nunca deixou de ter um lanchinho. E chegamos a ter aqui, para você ter uma ideia, 7 ou 8 evangelizadoras. Tivemos a Carla, tivemos a Glorinha, tivemos a Annalise, tivemos a Alzira, tivemos o Giovanni, muitos vieram da comunidade Espírito Esperança. São Paulo trouxe, trazendo para cá para nós, todas evangelizadoras lá da casa lá, entendeu? E sempre eu tive à frente, né, da parte da evangelização, logicamente com uma equipe, né, sempre trabalhando com a gente aqui. E foi importante porque nós tínhamos a Annalise, a evangelização de criança até acima de 5 anos, até 7, 8 anos. E esse trabalho da Annalise também foi fantástico, entendeu? Com as crianças menores. Então nós tínhamos 3 turmas, né? Então 3 salas funcionando, 3 ou 4 salas funcionando, entendeu? Dependendo das idades, né? E chegamos a ter aqui mais de 45 crianças da evangelização. E foi uma fase muito boa da evangelização. Tem um período que a Cristina veio com a equipe dela fazendo evangelização para os jovens, não posso esquecer. A Cristina é filha de São Paulo Novaes, né? Veio com uma equipe, botavam todo ali na frente, entendeu? E foi maravilhoso, mas a criança mais crescida, né? Chegamos a ter época aqui também de jovem, né? De música, violões, e já era o Geraldo responsável, que foi nosso presidente, né? Que hoje está no plano espiritual, e foi um trabalho assim seguido, muito importante. E essas crianças, nós temos essa média de 30, 40 crianças, essas crianças sempre nós fazíamos a nossa festividade. Era muita coisa que era servida aqui, doações de bolo, de salgado, isso sempre nunca deixou de ter isso aqui. E também tinha uma coisa importante, durante alguns anos, nós fazíamos lazer fora, todo final de ano, nesse período assim de dezembro, nessa faixa de tempo de dia 10, dia 15, a gente todo quando 5 ou 6 anos, nós levávamos essa criança e dava um trabalho, 30, 40 crianças, 7 ou 8 evangelizadoras, piscina, né? Tinha piscina, o Vicentino sempre do meu lado no lanche, aí chegou também, na época, chegou o Tony participando com a gente também, o Tony foi uma pessoa que colaborou muito antes de ele se assumir a responsabilidade, ele sempre esteve com a gente. Então era um dia de lazer fantástico, e dava muito topo água, duas piscinas, uma área com pé de banco, campo de futebol, e era um dia de lazer. A gente começava lá mais ou menos mais 9 horas da manhã, 2 ônibus levavam a gente, depois passou a ser um ônibus só, porque era bastante criança, evangelizador, e era um dia maravilhoso para as crianças. Tinha criança que nunca tinha entrado numa piscina, entendeu? E teve oportunidade com o nosso grupo. E o trabalho era muito grande, responsabilidade muito grande, mas sempre tivemos uma equipe trabalhando com a gente. Essa é a GEG, não é essa de hoje. A GEG também, que é imaginadora da comunidade Espírito Esperança. Tem a Dona Maria, que é a mãe do Júlio, está sempre com a gente, ajudando. Não posso esquecer da Aparecida. Depois chegou a Vanusa também, mais no final, já foi com o Tony já, né? A comunidade Espírito Esperança começou a doar as sacolas. A gente fazia lá um pedido lá para doar brinde, para brinquedo, e era sacola lotada de coisas. A gente fazia no final de ano essa festa de encerramento, no dia mesmo do lazer, que era sempre em dezembro. E o que acontecia? Acontecia que aquela uma festa aqui no salão aqui embaixo, Lauro fazendo cachorro quente, e tudo era doação. Eu sempre me fui responsável pelas marmitex, pelas quentinhas, né? Já trazia pronta, 30, 40 quentinhas que criança comia mais, um pouco, refrigerante. Era um grupo homogêneo, quando o grupo era trabalhoso. E o Vicentino é uma pessoa que eu não tenho que agradecer também, que ele sempre participou do lanche com a gente nesse período, esses anos todos com a gente. E eu sempre dando auxiliando ele. E sempre sendo responsável, né? A evangelização infantil era sólida, havia muitos colaboradores, professores, né, Eduardo?
companheiros nossos que se dedicavam às quartas-feiras primeiro, e depois mudaram o dia, não foi? Foi, a princípio era quarta-feira, no mesmo dia da doutrinária, né? Aí ficavam os meninos no segundo andar e embaixo, né, a reunião doutrinária. E realmente enchia de menino, né? E ela muito barulhinho, né? Muito barulho. Por isso passaram os meninos para a evangelização na quinta. Nessa ocasião, nós nos aproximamos de Bretas, que fazia o Joana de Anjos aqui no Esperança. E o Bretas se propôs a fazer trabalho com as crianças da evangelização. Então ele começou a fazer uma pequena horta, trabalhos de fotografia, ensinar a fotografar, usar máquina, como fazer. Ele trabalhou, e o Bretas é um grande cozinheiro, ele é um chefe, né? E ele fazia uma vez por mês um jantar junto com os meninos, para os meninos, os evangelizandos. Era muito feliz, né, da ideia dele. Então ele fazia massas, ensinava como fazer um molho. Deu um salto, né? Deu um salto nessa questão, né, da evangelização, né? E de repente os meninos começaram a ver outra perspectiva de mexer com fotografia, ou cozinhar, né? Outra visão. Foi muito interessante. E isso também estimulava a gente a pensar na cozinha, né? É assim que Bretas entrou na casa. Foi. Né? E também uma coisa importante, nós cantávamos muitas músicas, né? Antes, durante algum tempo, nos últimos anos que eu fiquei responsável, Francisco de Assis, Pão Nosso, Conta Luz, entendeu? E tinha muitas músicas, a gente começava antes a preparação para depois começar a evangelização. Durante algum tempo nós fizemos isso, entendeu? Outra coisa importante que eu não posso esquecer, nós toda semana tínhamos uma agenda de lanche. Uma semana era eu, outra semana era Aparecido, era Vicentino, 4 ou 5 que doavam lanche, né? Então está tudo agendado. Então é um período muito importante, muito importante. Criança aqui que saíram melhoradas, né? Melhoraram conhecendo, porque não tinha essa performance sua aqui. Era um negócio mais. Nossa evangelização, apesar que todas eram evangelizadoras. Importante avisar, todas 6, 7 que nós tivemos aqui, eram evangelizadoras mesmo, entendeu? Então, foi só preparado, mas não tinha ainda essa estrutura, não tinha uma estrutura de fazer aquele segmento, aquelas coisas todas. Mas foi um período importante da minha vida. Eu acho que eu fiquei 12, 13 anos, da responsabilidade, depois chegou o Tony, e o trabalho foi continuado aqui com você agora. Eu vejo assim um novo horizonte, né? Nossa casa é Novo Horizonte. Então esse Novo Horizonte é esse farol que está acendendo com muita chama aqui dentro da nossa casa. Eu dizer que eu sou agradecido a Deus, a Jesus. Já deu comendo uma coisa, dava trabalho, preparar lanche, comprar, então, mas valia a dor. Porque eu sempre trabalhei com criança, então foi um período muito grande da minha vida. Não fui evangelizador. Eu não cheguei, mas eu começava muito com as crianças, muito mesmo, né? Eu deram muito trabalho, mas valeu a pena o trabalho. E lá no ano 2000, nós tivemos a dona Inês, que fez parte da diretoria. Então foram muitos trabalhadores aqui, muitos trabalhadores. O São Paulo foi 2 vezes presidente, o Lauro 2 vezes, eu uma vez, Geraldo outra vez. Nós tivemos, e outros que, Banda, um trabalhador também incessante, também desencarnou. Romualdo também, outro trabalhador, incessante, Romualdo. Romualdo teve um período de presidente, né? Durante 2 anos. Também não podemos esquecer da gente, nem do Eduardo, entendeu? Porque eles que fizeram essa mudança aqui, essa obra toda que hoje existe, foi no período dela, essa melhora aqui da nossa fraternidade, foi no período que ela teve 2 mandatos. A Vera teve 2 mandatos, junto com o Eduardo, sempre ajudando. Ela conseguiu agariar ajuda, né, na comunidade de Espírito Esperança, e bom relacionamento que ela tinha também. Tem. Começamos essa obra aqui na casa, aqui, a reforma, a mudança, entendeu? Toda a melhora que existe aqui foi no período que ela foi presidente da casa. Entendeu? No ano 2015, tivemos uma diretoria sobre a liderança de Adrete, onde foi realizada uma reforma muito importante na casa, foi construída uma cozinha muito boa, uma recepção, uma sala sobre a recepção, onde hoje tem o atendimento espiritual das marcas, 2 banheiros. A casa ficou com uma estrutura perfeita.
Foi um trabalho muito bom, somos muito gratos à equipe de Adrete. Mas muita gente chegou e ajudou, né? Chegou a Adrete com o Eduardo, fizeram uma reforma grande. Fizeram a reforma, cuidaram com muito carinho da casa. Estamos aqui para falar da nossa gestão da Casa Espírita Fraternidade Novo Horizonte, da qual nós participamos por mais ou menos 15 anos, é isso? Você acha? Ao todo, sim. E desse período, 4 anos, né? Foram duas gestões, né? 2 gestões. E ali nós chegamos, né? Nós chegamos ali conduzidos pelas mãos de Paulo Novaes. Paternas, né? E maravilhosas de Paulo Novaes. Nós trabalhamos primeiro estudando. Quando nós chegamos, nós nos reuníamos para estudos, reuniões, e não havia ainda o ESG. Nós tivemos um trabalhinho para implantar o ESG, porque havia pessoas que queriam, e havia um número significativo de pessoas que não queriam, e justificavam porque não queriam que se implantasse o ESG. Mas a gente achava necessário o estudo do ESG, e nós trabalhamos bastante nesse sentido, até o dia que Eduardo assumiu a coordenação do ESG, e passamos a ter o estudo sistematizado da doutrina espírita de forma estruturada, né? De acordo com a FEB, né? Através dos livros da FEB, né? Os capítulos, vou dizer, o ritmo, né? Tudo orientado pela FEB. Né? O bazar era muito sólido também, sobre as mãos de Lauro e também as doutrinárias. Então, depois de 2016, mais ou menos, já foi a segunda gestão, né? Eu me tornei o tesoureiro da casa, né? Então, nessa empreitada, nós tivemos que fazer um projeto, né? Nada de, né? Sem projeto. Fizemos um projeto certinho, registrando na prefeitura, tudo estruturado, né? E começamos a acolher os objetivos. O que nós vamos fazer aqui? Por que nós estamos, né, tentando ampliar essa casa? Primeiro, a demanda de sala de aula para as crianças. Né? Que já que ia ter mais sala de aula em cima, tínhamos que pensar no banheiro no segundo andar, que não tinha. O menino tinha que sair lá do segundo andar, descer aquela escada no banheiro, sair correndo. Fazer bastante barulho. Então o tempo todo era aquele desce e sobe para poder ir ao banheiro. Né? Então tivemos que estruturar mais sala de aula, aumentar o espaço no segundo andar, fazer o banheirinho onde caberia, sem atrapalhar a sala de aula. Né? Então foi um dos objetivos principais. Era ensino. Era ampliação, né? Ampliação do ensino. A gente podia também ampliar o ESG, podia fazer palestras, outros tipos de estudos, né? Com sala de aula. E aí, nessa ocasião, Dona Maria revelou que tinha um desejo muito grande de fazer o estudo do Evangelho aos domingos. E nós fizemos, como sempre, as reuniões, levamos a sugestão para a reunião, foi aprovado, e nós implantamos e mantivemos durante todos esses anos que estivemos lá o Evangelho. E conseguimos colocar o ESG e mais estudo da mediunidade. Aí nós construímos aquela secretaria também, que tem ali à esquerda, a escadinha que vai à esquerda, mas aquela secretaria nunca foi muito utilizada e parece que ela não correspondeu ao que se imaginou. E os 2 banheiros de baixo também, né? Nós derrubamos um banheiro que tinha um banheirinho à direita, foi derrubado e construído os novos banheiros, né? Tinha 2 banheiros que eram basicamente dentro da casa. Assim, fica incômodo. Tem 2 banheiros dentro da casa ali, na hora que você entra naquele hall ali de entrada. Onde é a cozinha? Onde a cozinha é 2 banheiros. Mas nós temos 2 banheiros. 2, 3, 4. Nós fizemos uma coisa que era um sonho nosso, que era separar o bazar dos lanches. Porque a gente guardava naquele cômodo ali as roupas, e nem sempre, né? As roupas estavam limpinhas demais e tudo, e produzimos os lanches dos meninos ali também. Então aquilo era um sofrimento. Além de guardar a cesta básica também. Era tudo ali. Nós passamos muitos anos fazendo isso. Uns 10 anos, né? Era a coisa mais insalubre que tinha ali. A gente pensava, se chegar alguma fiscalização aqui, fecha essa casa, sabe? Então a cozinha teve esse sabor de libertação, né? A gente podia fazer separação mesmo. Porque a gente podia que é bazar, roupa de bazar e uma cozinha. Que também a expectativa de se até criar cursos para pessoas, né, sobre alimentação. A Adrete do Eduardo, que estabeleceram uma confraternização diferenciada, onde as pessoas iam para lá, trabalhavam e ficavam e almoçavam juntos ali no
não sei se foi no domingo ou se era no dia do bazar. O fato é que ela quis muito construir aquela cozinha quem construiu foi ela, foi na gestão dela, ela e o Eduardo. E o objetivo deles é assim, que as pessoas pudessem confraternizar em torno do lado espiritual, mas que ficassem na casa também para poder estar ali comemorando, confraternizando, fazendo lanche juntos, mas ao mesmo tempo ter a oportunidade de tomar mais conhecimento uns dos outros. Porque às vezes a gente vai à casa espírita, a gente vai para cumprir as tarefas, vai para cumprir as nossas responsabilidades e a gente se esquece que quem está ali tem os seus dramas, né? Tem as suas necessidades, as suas alegrias que quer corresponder e às vezes a gente não tem tempo para isso, a gente só tem tempo de trabalhar. Aquela cozinha deliciosa que ela fez ali com aquela janela para fora na varanda, que foi exatamente para atender isso aí, muito bacana. Além da UESD, além da revitalização depois da mediunidade, né, que também entraram mais outras pessoas e tinha estudo, né, estudo da mediunidade E a prática. estudo e a prática, né, no mesmo dia. Então, não se falava... Acho que não tinha mais atividade para essas mãos, né? Tinha o atendimento, tinha a cesta básica, que é atendimento social, e tinha um atendimento médico também. Né, na nossa gestão, todos os 4 anos, tinha uma médica que ia uma vez por mês? Uma vez por mês. Ia lá e fazia. E tinha um outro voluntário também, que foi barbeiro, né? Gente, teve corte de cabelo. Olha, aquele tempo foi animado, hein? Não foi tão desanimado. Aquele segundo andar, ele funcionava com consultório médico, com barbearia, sala de aula. Né? Ele ia de 15 a 15 dias, cortava o cabelo de todo mundo, dos meninos. Era uma festa, né? Era uma festa. Dona Maria, que era da casa, com ele. esperava domingo acabar a reunião, e aí acabou aí. Ele também fazer o corte. Teve muita atividade. Além disso, nós não falamos só cesta básica, né, que foi o atendimento social, né, a parte física, vamos dizer, da coisa. E teve o atendimento espiritual, né, o atendimento fraterno com vistas à parte mais espiritual, né, desenvolvido. Com Natália Frente, fazendo o atendimento fraterno. A Natália, não podemos deixar a Natália de fora, foi uma grande trabalhadora, evangelizadora, e ela mantinha um grupo de vibração pelas crianças, pela casa, tinha um grupo de vibração. E cumpria, né, essa parte, né, que quando, por exemplo, a pessoa precisa de algum atendimento, que não seja a cesta básica, coisa material, né, e que a casa espírita precisa oferecer, né, então tem por princípio, exatamente, o passe e o atendimento em si, né? E aquela salinha de passe também nós fizemos na construção que não existia, não né? tinha sala de passe. Nós montamos uma sala de passes anual, Eduardo, todo ano um curso de passe. E muitos se tornaram passistas. Nasceu de uma necessidade de ter passista na casa, né? Toda quarta-feira, no final da reunião, né? A gente procura para o passe. Tínhamos um filme, todo sábado, não era? Não, a gente escrevia uma elegia, né? Um sábado à tarde, com pipoca e tudo, né? Fazíamos a pipoca lá e nós colocávamos os filmes, e não eram de filmes só espíritas. A gente fazia filme também sobre ciência, alguma coisa. Lembra, gente, quando terminou a nossa gestão, nosso querido Bretas, ele aceitou a nossa sugestão para que fosse candidato a presidente da casa e foi eleito, e ele gerenciou a casa durante 2 anos, né, Eduardo? Durante 2 anos. Dando continuidade. Porque ele acompanhou aquela evolução, né? Porque a gente estava sempre conversando, né? Trocando ideia. O logotipo. Aquele logotipo dele, daquelas pessoas, sabe? O livro abrindo e as pessoas. Ele criou esse logotipo. E todo mundo aprovou. Aquela cor meio amarelada, porque é Novo Horizonte, então tinha que ter alguma coisa que remete ao horizonte. Depois veio a pandemia. Bretas cumpriu 2 anos de mandato, depois o esvaziamento da gerência da casa foi da pandemia em diante, mas aí já não tinha mais candidato, a casa ficou fechada. Nosso trabalho aqui na casa nunca parou. Mesmo na época da pandemia, tem que também, não posso esquecer de elogiar também a Eleonora, que na época da pandemia ela começou a organizar as palestras online. E toda quarta-feira tinha palestra, ela sempre agendava os palestrantes, que tinham um bom conhecimento, né? Domingo de manhã, fazia o estudo do Evangelho. Já tem mais ou menos 12 anos que a gente faz isso. Mesmo no período
Mesmo no período da pandemia, a gente fazia online também. Aí a Leonora sempre com a gente. O Breta terminou o mandato dele antes de começar a pandemia. Nós ficamos sem diretoria. Aparecida sempre no meu, nós estamos sem diretoria. Tá certo, pai, vamos organizar uma diretoria, entendeu? Ela ficava no meu carro o tempo todo, e eu também achando que tudo estava certo, né? Eu como fundador da casa. Aí começamos a entrar em entendimento, aí foi quando eu fiz o pedido ao Romualdo para ser o presidente. O Romualdo formou a nova diretoria, né? Que eu participei da diretoria. Aí foi quando a nossa fraternidade começou a se reerguer novamente. Nesse vazio, depois do Bretas, a Aparecida assumiu as responsabilidades de manutenção da Casa Aberta. Se não fosse Aparecida, eu acho que a Casa Aberta depois da pandemia. Né? Depois da pandemia, a Aparecida assumiu a casa como se fosse uma direção, embora ela não quisesse participar de uma eleição para ser. Mas ela era uma diretora e ficou mais de ano, né, Eduardo? Foi. Dirigindo, chamando. Nós já estávamos fora da casa, ela veio, ela ligava todo dia até E assumiu o bazar também, né? E ela assumiu o bazar, porque antigamente era do Lauro, ela assumiu o bazar e assumiu de alguma forma, não tinha formalidade da direção, mas eu considero que a Aparecida foi uma diretora depois do Bretas. Ela foi da direção, ela teve esse mérito, né? Fazer tudo que a gente fazia, né? E teve Romualdo, ficou tão Romualdo. Depois dessa vacância, né? O Romualdo fizeram uma reunião, né? E votaram, escolheram o Romualdo lá, que se candidatou, né? Teve 2 anos também, né? Desde o início da obra, da construção até hoje, eu sempre participei. E eu tenho um amigo nosso que sempre esteve junto comigo, que é o Lauro Pardinho. Esse aí eu não posso também esquecer dele, um trabalhador incessante. Ele, das últimas diretorias, ele não participou. Mas ele não deixa de trabalhar. Nós temos que bater palma para ele, tirar o chapéu para o Lauro, nós não somos remanescentes. Enquanto estiver encarnado, nós estamos aí. Nós tivemos durante uns 8 anos estudo da mediunidade e práticas, alguns médios foram, nos orientaram. Houve época que tinha 12 pessoas na mediúnica, mas nós não chegamos a oficializar uma mediúnica trabalhando em favor da casa. Nós ficamos treinando esse tempo todo, cada vez achávamos que faltava estudo e tudo, mas houve uma época de muita psicografia no nosso grupo. A espiritualidade nos chamou para, nos recomendou o exercício da psicografia, e nós assim fizemos. Era 3 salas, sendo que uma sempre é a sala que fazia a reunião mediúnica. Né? Quem coordenava essa reunião era o Paulo Novaes. E depois teve uma outra pessoa que também chegou um ponto que a reunião mediúnica era mais procurada e houve uma divisão para fazer 2 salas, né, bem? Depois que aconteceu, né, que nós fizemos a expansão, pensando nos meninos e também porque havia uma expectativa de que aumentasse a demanda por reunião mediúnica. A Eneida está comandando esse trabalho, que é a assistente espiritual nas marcas. Uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada. Foi uma coisa muito interessante a nossa vinda para a fraternidade. E nós tivemos uma tutora. Essa tutora se chama Aparecida. Ela já nos conhecia, porque ela frequentava a casa onde nós já frequentávamos há mais de 20 anos antes. Então, ela frequentava a casa, ela gostava muito do estilo de trabalho que nós tínhamos lá, que é esse mesmo que nós estamos fazendo aqui. Nós tínhamos reunião mediúnica, nós tínhamos pintura mediúnica e tínhamos a sala de mapa, além das palestras. Então, isso aí cativava muito a Aparecida naquela ocasião. Ela falava: nossa, eu tenho um desejo tão grande que a minha casa, onde eu frequento, nós tenhamos esse estilo de trabalho, porque é necessário. E com isso ela deixou de ir à casa e continuava paralelamente aqui, né? Então, passaram-se vários anos, nós saímos da casa, dessa casa anterior, e a Aparecida um belo dia me liga. Logo depois da pandemia, a Aparecida me liga e fala assim: oi, Neida, eu abri um bazar na casa. Você tem roupas para doar e tudo? E eu estava lá no canal. Eu falei: eu tenho roupa sim, mas deixa eu voltar. Está bom. Foi o primeiro passo para eu chegar a essa casa.
Então, eu cheguei de viagem, arrumei as roupas que precisava dar, e aí como é que eu ia chegar a casa se eu não sabia onde era? Ela falou, não, o Romeu pode te pegar e mora perto da sua casa. Eu vem aqui, você conhece a casa? Estava assim, vou. Cheguei e não saí mais. Mas, nessa ocasião, a casa, a fraternidade, tinha passado por um período muito delicado, que foi a pandemia. Eles fecharam, não tinha mais presidente, os médicos foram embora. Então, o que aconteceu? A Aparecida falou, nega, eu tenho tanta vontade que vocês venham para cá, você não conhece médico para trabalhar aqui? Eu falei, olha, Aparecida, você me pegou desempregado do plano espiritual. Eu não estou frequentando casa alguma, gostei muito da vibração da fraternidade, mas, você sabe, nós não trabalhamos sozinhos, nós precisamos de uma equipe. E seria muito interessante a gente ter médiuns frequentadores da fraternidade, que já estão aqui há mais tempo, e nós vamos só acrescentar, vamos fazer um trabalho de apoio. Mas isso tudo tem que ser discutido e tudo mais. Mas isso aí aconteceu tão rápido que parece que o plano espiritual já tinha mexido os pauzinhos, né? E nos colocou no caminho, e não demorou 15 dias. O presidente da casa, que era um homem muito gentil, me chamou e falou, olha, nós estamos com esse espaço vazio. Gostaria de entrar e tomar conta, né, e coordenar a parte mediúnica da casa? Eu falei assim, olha, se você está confiando, né, dessa forma, que não precisa já descreveu todo o trabalho, eu achei muito interessante, então se você tiver interesse e quiser ficar na casa, está à sua disposição para a sua equipe. E assim começou, isso foi em outubro de 22. Montamos todo o esquema, aí o fato era, precisávamos de médiums, né? E eu lembrei de todos os médicos que haviam trabalhado comigo e que eu confiava plenamente, liguei para eles, liguei para a Joana, liguei para o Alcântara, liguei para a Marlene, então pessoa que atualmente só frequenta, porque ela anda de tratamento. Então, essa equipe, que nós já nos conhecíamos e que já trabalhamos juntos, eu convidei para vir e montar a nossa equipe aqui na fraternidade. Todos aceitaram que sim, montamos toda a parte física, a parte da organização mediúnica, e começamos os trabalhos, inicialmente, as reuniões mediúnicas, e nós já sabíamos que viria o trabalho da sala de marcas, porém nós precisávamos de um tempo de vibração, de harmonização na casa, e por isso nós ficamos de outubro a maio trabalhando com a harmonização da casa. Nós tivemos 2 médiums daqui, que foi a Aparecida e a Eleonora, que inicialmente veio trabalhar conosco, mas tinha outras atividades. A Eleonora mexia com a evangelização e a Aparecida precisava da assistência lá embaixo, então, infelizmente, as duas que eram aptas, né, para nos apoiar nesse trabalho, não puderam fazer. Então, a Aparecida, como tem contatos com várias outras instituições, ligou para algumas e apareceram mais 3 médiuns de confiança, que ela já conhecia, e começamos a ampliar esse trabalho. Mas também durou pouco tempo com essas médiuns, porque elas tinham outras atividades a fazer. No entanto, ficamos eu, Joana, Alcântara, e José Luiz voltou da viagem dele, então nós mantivemos por muito tempo, quase um ano, só nós, 4, sentados à mesa. E o trabalho fluiu muito. Quando foi em maio, veio a notificação do plano espiritual que nós já estávamos, a casa já estava pronta para a sala de marca. Então, foi da noite para o dia, conseguimos as marcas, sempre Aparecida na frente, né, que conhece todo mundo. O Lauro também nos indicou. Então, foi um trabalho, assim, muito acolhido. A casa nos acolheu e nos deu tanta confiança, né, entregou em nossas mãos esse trabalho e continuamos com essa harmonia entre nós médios, entre os trabalhadores na casa também. Logo surgiu a sala de marca, né, onde eu, Joana e Alcântara começamos a trabalhar na sala de marca. E o trabalho foi fluindo, de forma que nós estamos há mais de 2 anos nesse trabalho. Nós
introduzimos a pintura mediúnica também. A cada 15 dias nós temos a pintura mediúnica de 15 para 7, até 15 para 8. Na outra semana nós temos a reunião mediúnica, que dá assistência ao plano espiritual. É uma reunião fechada, com muita disciplina, muito silêncio, muita cautela, né? Porque é o trabalho específico do plano espiritual e dos espíritos que vêm entre nós buscar auxílio. E logo em seguida, nesse mesmo dia da reunião mediúnica, nós temos a sala de marcas, onde é o atendimento das energias, né? Então, as pessoas são indicadas e elas sobem e iniciam a harmonização dos chakras, as harmonizações das energias, ocorrem cirurgias, mas todos a nível espiritual. Graças a Deus, o trabalho está fluindo, continua fluindo, e mais médios foram chegando e estão até hoje. Então, é uma grande satisfação estar trabalhando nessa casa que nós escolhemos muito. Todos os componentes anteriores da diretoria nos acolheram com maior segurança, dando todo o apoio em todas as decisões que nós tivemos, e recebemos muito e precisamos dar muito mais. Na mediúnica, hoje nós temos médiums atuantes: Joana, Eneida, eu, a Penha, a Luzia, o Alcântara, o Rodrigo, o Jorge e Leila. Esses são os que ficam à mesa mediúnica, né? E tem os que dão um apoio energético, que sentam ao lado, que nós estamos trabalhando para auxiliar e nos auxiliar também. E através das manifestações mediúnicas, nós aprendemos muito com os espíritos que vêm dar o relato da vida deles pós-morte. Todo o sofrimento que passaram, todos os arrependimentos. Então, esse é um trabalho maravilhoso. Além disso, o aprendizado que nós levamos com essas manifestações e com esses relatos, não existe preço maior do que isso, porque você se transforma a cada vibração que você sente do irmão, a cada emoção que ele nos passa. Então, através do erro do outro, nós aprendemos também. Então, isso é a grande parte da reunião mediúnica. Além de harmonizar todo o meio, porque os espíritos vêm trazendo energias salutares para todos nós. A renovação de energia que vem do plano espiritual é tão intensa, a alegria que a gente tem da presença desses irmãos maravilhosos, que, meu Deus, sem eles nós não conseguimos nem um terço da nossa caminhada, né? Então, isso é a grande alegria do trabalho mediúnico. Não só o mediúnico, mas também da pintura. A pintura é outra satisfação incomparável, porque eles vêm com uma alegria fora do normal. E a gente aprende a diferenciar todas as vibrações desses irmãos da pintura pela cor do trabalho deles, pela pincelada que eles dão, pela forma com que eles chegam nos trabalhos, pela alegria. Não se vê tristeza, não se vê nada. Eles vêm para nos ajudar através desse trabalho de energia das cores, trazendo vibrações das matas, da natureza, e o resultado disso é a transformação do espírito, né, que é todo socorrido, recomposto através das energias da natureza. A sala de marcas é um trabalho que nós temos um respeito muito grande, claro, todos eles, mas a diferenciação é que nas salas de marcas, os médios, eles trabalham com o espírito intuindo o tempo todo. E nós temos uma segurança muito grande, porque sabemos que eles estão bem próximos, trabalhando ali conosco. Alguns médios têm evidência, então eles veem o trabalho sendo feito no perispírito, né? Às vezes até a substituição das energias no nível, no segundo plano, acima do corpo físico. Então, os médios videntes são capazes de ver isso, porque é mostrado a eles, né?
outros médicos trabalham mais na parte mecânica, né? Nós somos mais mecânicos, incluídos por eles. Só mexe aqui, mexe ali, dá passo aqui, vem aqui, mexe lá na cabeça, aqui. Então, é um trabalho exclusivamente da espiritualidade. Nós somos ali com assistentes, praticamente assistentes, doando o nosso ectoplasma, né? Nos movimentos também. Às vezes, somos incluídos para passar mensagens para aquele espírito, como ele deve se alimentar, como ele deve seguir médicos, porque o trabalho da sala de matas, ele nunca retira a atuação do médico encarnado, nunca. É um trabalho de parceria, de apoio e de auxílio energético ao assistido. Nos estudos da mediunidade, nós abrimos em mais de um ano a instrução de como você é, a instrução de como você manipula as energias ou como você sabe lidar com esse intercâmbio do plano espiritual, que é essencial. Não adianta nada o médium vir com mediunidade ostensiva e ele não tem o controle das suas emoções. Porque as emoções são basicamente a base, né, vamos assim dizer, de todas as manifestações mediúnicas. Se você tem o seu controle, o seu autocontrole, sabe lidar com uma energia agitada e você simplesmente relatar aquela energia e não absorver para si, isso já é o equilíbrio do médico que ele adquire com os estudos e com a prática, né? Então, eu gostaria muito que nós tivéssemos mais médios, mais estudantes, né? Sua manifestação mediúnica. Mas não é bem assim, né? As coisas vão lentamente. Devagar chegamos lá. O curso que nós temos, ficamos aos domingos, hoje, eram aos sábados, nós tínhamos mais de 30 pessoas, né? E aí terminamos o primeiro livro de mediunidade, né? Passamos para o segundo e são restritos só os médicos. E alguns novos que frequentam a casa e têm muito interesse. Mas, em relação à casa, a casa ampliou muito após esses trabalhos. Porque é um socorro que o plano espiritual vem e traz para todos nós. E a casa começou, quando nós entramos, tinha umas 10 pessoas, hoje já tem mais de 30, né? Então, eu acredito que a harmonização, os recursos que a casa tem oferecido para as pessoas, tem oferecido essa oportunidade a todos e com isso ela está crescendo, né? Vamos ver, mas vai chegar um momento que ela vai ter. Essa assistência social também é muito importante, porque o médium, ele não é só médium fechadinho numa sala mediúnica. Ele tem que estar próximo a pessoas, porque só dele olhar com a energia intensificada pelos espíritos, ele já está cuidando com essa energia uma pessoa que chega nervosa, chega alterada, né? Então, o médium não pode ficar só restrito a um quarto, uma sala fechada trabalhando. Ele tem que estar no meio de todos, porque ele é um instrumento do plano espiritual. Né? E ele tem que dar graças a Deus que ele tem essa ferramenta para ele se melhorar. Né? Não pode ter orgulho, não pode ter vaidade, não pode dizer, eu recebo tal espírito, não existe isso. Precisa acabar com isso. É humildade, arregaçar a mão e trabalhar mesmo, caladinho, simples, em seu espaço. E quanto mais simples, mais trabalho aparece. A casa hoje está muito bem estruturada. Essa diretoria nova que foi enviada até aqui pelo mundo espiritual está desenvolvendo um trabalho muito bom, com muitos projetos novos, o Zé Luiz, presidente, e existe muito boas perspectivas para a gente melhorar assim, muito mais. Eu digo, eu não sou presidente, eu estou presidente, porque eu não tenho esse conhecimento para tal, mas o pessoal está ajudando e a gente vai fazendo. Não dá para falar do trabalho que a gente faz aqui hoje sem reportar o passado, porque quando a gente pegou a casa, a situação estava meio difícil, não por culpa dos outros colaboradores, mas por estava vindo uma pandemia onde foi muito difícil, as pessoas ficaram em casa, então estava só funcionando só algumas reuniões, acho que no domingo, na quarta-feira, mas muito poucas pessoas.
Então, nos convidamos, a gente reuniu e resolveu colocar as coisas no trilho. Hoje, o maior objetivo é alicerçar para o próximo mandato as pessoas chegarem e poderem pegar as coisas mais fáceis de conduzir. Porque para a gente foi bastante difícil, porque tinha muitas coisinhas para adequar, porque aquela coisa de o presidente antigo não morava aqui em Vitória e não era tão acessível, não por culpa dele. Ele estava ajudando muito, mesmo morava em outra cidade, mas de fazer os trabalhos aqui. E a gente chegou e começou a trabalhar junto. Eu sou bem otimista com isso. Eu vejo que nós temos um futuro imenso pela frente e as coisas começaram a seguir o seu rumo, ainda com muita dificuldade, né? Nós temos carências, bastante carência, mesmo de mão de obra, de pessoas, de colaboradores, financeiro, tudo é muito difícil. A gente vai levando. E assim, a gente vai aprendendo e tentando fazer certo. E outra coisa também, aí eu vejo como futuro. Eu olho muito a questão das crianças, porque sem essas crianças, quem será da nossa casa amanhã? A nossa casa, apesar de estar no procedimento um pouco, a comunidade sim participa pouco. E o meu objetivo, eu queria deixar como legado essa casa cheia e do pessoal do bairro participando. Quem traria esse pessoal? São essas crianças. Se tivesse 30 crianças na sala estudando aos sábados, eu estaria muito tranquilo. E por quê? Porque aí é o contato mais imediato com o bairro, saber da carência do bairro e ajudar nessa carência, né? Porque aí tem dois pontos a discutir, a questão de futuro. Se a gente pegar para o lado mais, digamos, religioso, nós temos as crianças aprendendo, tirando essa venda dos olhos e conseguindo entender por que nós estamos aqui, qual é o nosso trabalho, o que devemos fazer e entender também que sem trabalho não há progresso. E quem defende o nosso futuro é nós mesmos. Então, no Espiritismo nós sabemos disso, porque tudo depende de nós mesmos. Por outro lado, já voltando lá do material, também a gente está tirando essas crianças da rua. Em vez de estar na rua fazendo o que não deve ser feito, está aqui convivendo e aprendendo. Mas esse é o seu legado? Eu quero ver essas crianças aqui dentro. E assim, já nos projetos materiais, eu vejo assim, a gente já está projetado, eu acho que vai sair rápido, espaço para atendimento fraterno, mas um espaço adequado, que eles possam vir e ser atendidos e voltar para casa com sentimentos que foram atendidos. Sobre os trabalhos da casa, hoje nós estamos aqui com os trabalhos, digamos, normais que toda casa espírita tem, que seria as reuniões de estudos. Nós temos hoje estudos da mediunidade nos finais de semana. Temos o ESM que está fazendo online agora toda quinta-feira, que também é interessante, para começar a atingir esses jovens que estão chegando aí, que estão mais ligados a online. A quarta-feiras temos palestra. Além disso, temos uma quarta-feira temos a NACA e na outra quarta-feira temos a pintura mediúnica, ou seja, quarta sim, quarta não. Temos até um projeto para estender essa NACA para todas as quarta-feiras, mas ainda é só projeto. Temos ainda, todos os domingos de manhã, Evangelho no Espiritismo, e temos ainda o trabalho com as crianças, que é a evangelização. Tem uma coisa que tem que ser feita aqui na casa também, o melhoramento, é o sonho da gente, a questão da acessibilidade, que hoje tem pessoas com caldeirante, coisa assim, não tem condição de assistir via marca ou assistir a pintura, caso necessário. Então, esse é um projeto da gente. Eu sei que é difícil, mas não custa sonhar. Quando eu fui chamada para fazer parte dessa nova diretoria, numa das primeiras reuniões, eu levei o meu desejo de montar esse projeto de distribuição de marmitas aos moradores de rua. Eu sempre tive esse desejo no meu coração, desde pequenininha. Eu acho que eu já vim com essa missão. Então, a gente foi protelando, e toda reunião tocava no assunto, e aí, quando foi no final do ano, a gente resolveu que não passaria desse ano, que a gente já começaria o ano com esse projeto. Então, era para começar em janeiro, mas em janeiro tem férias, recesso, muita gente não apareceu na casa, muita gente viajando, então a gente vai começar esse projeto agora em fevereiro. Graças a Deus, está dando certo, nós estamos montando equipe, e dentro dessa equipe tem a Sandra Salgado, que
que é a vice-coordenadora desse projeto, e que ela também já faz um excelente trabalho com atendimento fraterno, e que nós vamos ali somar forças, né? Eu vou começar esse ano auxiliando ela no atendimento fraterno, para a gente ampliar esse atendimento, né? Dar oportunidade de atender mais pessoas, e vamos também trabalhar juntas nesses projetos de caridade, que é o Segunda Sem Fome. Toda segunda-feira do mês nós iremos nos reunir aqui na FEM para poder confeccionar marmitas e sair à noite para a distribuição dessas marmitas aos moradores de rua. E estamos também montando um grupo para visitação a asilos, orfanatos e presídios. Então, nós estamos aí montando essa equipe da caridade, que vai funcionar uma vez por mês, né, tanto as visitações quanto as marmitas, a princípio, né, a intenção é que isso se estenda, né, que a gente consiga doações e colaboradores, que isso possa se estender por mais dias, mas a princípio vamos dar um passo de cada vez e vamos começar uma vez por mês. Então nós estamos convocando quem sentir no coração o desejo de participar, que venha fazer parte da nossa equipe da caridade. A equipe da caridade também tem uma outra ramificação, que eu somei forças com o Romeu e o Júnior, que são dirigentes, né, do estudo do Evangelho, que eu entrei com o Fred para essa direção do estudo do Evangelho, e a gente somou forças ali no cadastro das famílias que recebem cestas básicas. Então, eu, Frederico e Júnior fazemos a visitação dessas famílias para sondar as maiores necessidades e ajudar de acordo com as possibilidades que a FEM hoje em dia disponibiliza. Não é muita coisa que a gente pode ajudar, porque a gente ainda tem uma carência muito grande de colaboradores, de recursos, né, doações mesmo. Então, a coisa caminha devagar, mas à medida que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Então, em 2025, a FEM, nossa diretoria, ela chegou a um acordo de que nós trabalharíamos mais para as pessoas, né? Porque até 2024 é uma preocupação muito grande no estudo, na evolução espiritual e tudo mais. E isso é muito importante e vai continuar. Só que a gente também tem que trabalhar com a caridade, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, nós vamos trabalhar para as pessoas. Então, esses projetos que estão começando agora, em fevereiro, que é o Segunda Sem Fome, que é o projeto das marmitas, que o projeto das visitações, de asilos, orfanatos e presídios, o projeto da visitação nas casas também. Vamos continuar cadastrando outras famílias, porque assim, quando surge uma vaga na cesta básica, a gente já coloca uma família que precisa, ou se a gente receber mais doações, a gente já tem essas famílias para encaminhar e atender outras necessidades também, como um remédio, um leite, uma fralda, né, um encaminhamento para um médico, para um neuro, de repente alguém tem algum contato. Então a gente vai fazer esse trabalho aí, detectando as necessidades das famílias carentes do bairro. E também tem um projeto que eu vou começar agora em fevereiro, que é o Mindfulness, que é um trabalho de saúde e bem-estar, que nós vamos trabalhar a meditação, a harmonização interior, a catarse de emoções, né, colocar para fora sentimentos reprimidos, emoções prejudiciais. Então, o projeto todo segundo e quarto sábado do mês, às 14h30, nós nos encontraremos aqui com esse grupo de meditação. E também tem o Cinefem, que também é um outro grupo de estudos, só que de uma forma mais visual. Já começou agora em janeiro, dia 18 de janeiro foi o primeiro filme, foi Kardec, para a gente poder explicar como a doutrina começou e discutimos pontos muito importantes que foram abordados no filme, como mediunidade sonambúlica, difamações, perseguições, a importância do apoio no trabalho mediúnico, no trabalho espiritual. Então, foram várias questões que nós abordamos com o filme. Então, agora em fevereiro, acontece todo o terceiro sábado do mês, às 14 horas, nós estamos com o filme Chico Xavier, agora em fevereiro. E cada mês vai ser um filme diferente, todo terceiro sábado vai ser um filme diferente, um filme espírita, que a gente possa abordar ali as questões. Porque eu acredito que a forma visual é a forma mais fácil de aprender. Você, às vezes, lendo, você não tem uma imaginação do que aquilo pode ser. Mas você vendo,
né, as coisas acontecendo, como no filme do Divaldo Franco, tem muitos pontos a serem abordados ali, e as pessoas vendo, elas entendem melhor. Então esse é um projeto muito legal também, que eu espero que dê muito certo. E graças a Deus a espiritualidade foi encaminhando. Hoje tem um trabalho aqui, eu posso dizer isso com toda sinceridade, toda verdade, que nunca teve. É interessante isso, né? Eu acho que São Paulo, hoje no plano espiritual, está bombando, está feliz da vida com o trabalho nosso. E eles pode ter certeza que eles também estão atuando nesse trabalho nosso. Esse trabalho do tratamento espiritual, nunca tivemos baque aqui. E agora para essa casa pulsante que a gente está vendo aí. E a gente fica muito feliz e dá os parabéns a vocês que vivificaram a casa. Estão dando continuidade, né? É muito bom ver isso. E retornamos também a evangelização infantil, que é super importante esse trabalho, porque vai trazer pessoas aqui do bairro que poderão assumir o futuro da casa, a direção. Esse trabalho da evangelização infantil, inclusive, está sob a responsabilidade da Jay e está indo muito bem. A minha entrada na evangelização infantil aconteceu de dia para a noite, né? Não foi nada planejado. Foi em cima da hora mesmo. Aconteceu que ano passado, meado de 2024, as crianças entraram em recesso, né, em julho, e não retornaram. E aí o Tony era o coordenador e a Vanusa era a evangelizadora, e eles ficaram desestimulados e entregaram. E aí o Zé Luiz entrou em contato comigo e pediu que eu assumisse a coordenação da evangelização infantil para ontem. E confesso que deu um pouco de insegurança, porque eu estava com inúmeros compromissos e eu não achei que eu poderia arcar com esse compromisso, mas a espiritualidade falou, pega, que eu vou te dar o tempo. E realmente foi assim que aconteceu. Falaram, e sondando com alguns responsáveis, eles me falaram que devido ao horário, né, da quinta-noite, de 20 a 21 horas, estava muito tarde, o bairro estava passando por alguns assaltos, alguns responsáveis não podiam ir, as crianças iam sozinhas não, em grupos, mas só crianças, então estava ficando muito perigoso para eles. Então eles não permitiam mais que as crianças fossem. E aí levei para a diretoria o caso e sugeri que mudássemos o dia, né, de quinta-noite para domingo pela manhã, junto com o estudo do Evangelho. Porque eu já fazia esse trabalho do estudo do Evangelho junto com o Romeu e o Júnior. Quando chegamos na FEM, eles nos convocaram para assumir ali, junto com eles, a direção do estudo do Evangelho, porque nem sempre o Romeu podia vir, nem sempre o Júnior podia vir. Então eu e Frederico assumimos junto com eles a direção. Então a gente já estava vindo, já era um trabalho que a gente já estava fazendo todos os domingos, né? Então eu só me afastei do estudo do Evangelho e peguei a evangelização no mesmo horário, porque eu percebia que alguns pais iam para o estudo do Evangelho e levavam os filhos, e aí eles ficavam lá fora, brincando, fazendo aquele burburinho e até atrapalhando um pouco o estudo. Então eu pensei, o tempo que eles estão lá fora brincando, eles poderiam estar aqui também aprendendo, né? Na turminha deles, todos juntos. Então foi quando eu sugeri que passássemos a evangelização para o domingo, de 9 às 10 da manhã, junto com o estudo do Evangelho. E aí a gente já tinha algumas crianças que frequentavam, e começamos a turminha com 2, 3, e aí foi aumentando. Isso em agosto. Quando foi em dezembro, nós já estávamos com 15 crianças, graças a Deus. Então a espiritualidade se encarregou de trazer a cada aula uma carinha nova, um rostinho sorridente, que foi ficando, foi gostando e foi continuando. Então, em outubro, eu recebi o presente de Angélica, que veio participar comigo na evangelização, a princípio como estagiária, e ela estava ali me ajudando com as crianças, e agora, em 2025, a gente vai separar as turminhas, os maiores dos menores, e ela vai ficar com a turminha dos maiores, trabalhando com artesanato. Então, a gente vai ter ali um primeiro momento de oração, do estudo do Evangelho, e depois, na hora da atividade, nós vamos separar as turminhas, eu vou ficar com os menores
desenvolvendo o trabalho que eu já vinha, e esse ano alguns desses menores já cresceram, já entram ali na fase da pré-adolescência, a partir dos 11 anos, e ela vai ficar com essa turminha trabalhando o artesanato. E aí a gente quer colocar também, além do estudo do Evangelho, colocar nesses futuros jovens a responsabilidade ambiental, a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, em transformar o lixo em luxo, né? E dar também a oportunidade deles terem ali uma renda extra, porque eles, aprendendo o artesanato ali, eles podem também desenvolver esse trabalho em casa e ter uma renda extra para ajudar a família, para até ensinar a mãe, o pai, a tia, a avó a fazer isso, né? Então é uma forma de dar um pouco de responsabilidade para eles, porque nem tudo aqui é brincadeira, né? Apesar da minha proposta de evangelização ser bem lúdica, nem tudo é brincadeira. A gente aqui estuda mesmo, só que a gente aprende de forma mais descontraída, mais lúdica, mais artística. Por quê? Eu penso da seguinte maneira: as crianças, elas vão para a escola a semana toda e elas vão obrigadas. A gente sabe, cá entre nós, que criança não gosta de estudar. Então, elas podem até ir para a escola de bom grado, porque gostam dos amiguinhos, porque gostam da tia, porque gostam das brincadeiras, mas estudar não é o forte delas. Até mesmo porque as escolas ainda têm métodos tradicionais, métodos defasados para o ensino dessas crianças. Então, é uma coisa assim maçante, né? Vamos tirar por nós. Se a gente for numa palestra, num evento que a gente não tenha interesse, que a gente está ali obrigado, e vai se tornar uma coisa maçante, né? A gente vai ficar ali contando a hora de embora e não vai assimilar nada do que foi explicado, nada do que foi falado. E a criança, ela é muito mais dinâmica do que nós adultos, então ela precisa de muito mais dinamismo. Então esse é o meu propósito na evangelização infantil, trabalhar de forma lúdica, descontraída, para que essas crianças gostem e fiquem na casa e assumam aí o futuro grupo de jovens. Esse ciclo agora que está se formando de adolescentes, daqui a pouco eles já estão se tornando jovens, e aí a minha vontade, o meu desejo é de trabalhar artes, né? Teatro, dança, música, pintura e artes de formas em geral. É um privilégio muito grande para mim trabalhar com a evangelização infantil, porque eu acho que é um dos trabalhos mais fundamentais na casa. É claro que todo o trabalho é importante, né? O trabalho espiritual, o trabalho das obras, de administração, tudo muito importante. Mas se a gente tem o prédio, se a gente tem os trabalhos, mas se não temos os trabalhadores, de nada adiantaria. Então, a nossa comunidade, ela tem um público que é da maturidade para cima. Eu costumo chamar desses adolescentes vintages. Nós somos todos adolescentes vintages. E a gente precisa de adolescentes e jovens mesmo, contemporâneos. E esse trabalho de evangelização infantil, ele chega meio como o nosso legado. O que a gente vai deixar para essas crianças? E são essas crianças que vão assumir o nosso lugar, né, no futuro. Serão os futuros presidentes, coordenadores, evangelizadores, trabalhadores da casa. Então a minha missão aqui na evangelização infantil é acolher essas crianças, é fazer com que elas se sintam bem aqui dentro, que elas se sintam felizes, que elas gostem, que elas apreciem o local, que elas sintam as boas energias, que elas sintam esse trabalho humanizado, e que eu possa colocar no coraçãozinho delas uma sementinha que vai florescer a empatia, a caridade, o amor por Jesus. E essa é a minha missão na evangelização infantil. Quero trazer mais crianças, eu quero que essas crianças gostem de ficar aqui e que gostem do ambiente, das pessoas e dos trabalhos, e que possam ser esse grupo agora que está começando no ciclo 3 da pré-adolescência, que possa ser o futuro grupo jovem e a futura diretoria da casa. Então a gente tem que apostar muito nessas crianças e acolhê-las, né? Eu acho que é o trabalho fundamental da casa, é acolher. É como o Romeu falou, né? Que o seu Paulo sempre batia nessa tecla, que a evangelização infantil é ali a porta principal. E eu concordo plenamente, né? Nós somos como se fosse a parábola do semeador, né? Nós somos os semeadores no coraçãozinho dessas crianças e elas são os terrenos. E se esse terreno for fértil, elas darão muitos frutos e elas serão o futuro da nossa casa.
O Espiritismo, ele tem uma importância fundamental na vida da gente. Nessa casa aqui de Novo Horizonte, a gente sempre entendeu que foi de uma importância muito grande aqui para o bairro, principalmente porque esse aqui é um bairro que não tinha uma fama muito legal. Então, a doutrina espírita, ela veio trazer aqui para o bairro boas energias, boas vibrações, orientação às famílias, às pessoas. Formamos vários grupos no decorrer desses anos todos, visitando lares, levando a essas pessoas a orientação. A casa sempre manteve a sua estrutura toda com recursos próprios dos seus participantes, buscando recursos também junto à comunidade e revertendo tudo isso em benefício das pessoas carentes, das crianças, na evangelização infantil, na orientação dentro dos lares. Então, a doutrina espírita foi, com certeza, um farol aqui para o bairro Novo Horizonte. E qual é o objetivo nosso neste momento? É buscar aqui no bairro Novo Horizonte jovens que queiram ingressar na doutrina espírita, que se voltem para o espiritismo com interesse de buscar conhecimento, buscar mudanças profundas na sua vida que vai fazer diferença no futuro. Então, o Espiritismo está buscando esses jovens hoje, pelas suas orientações, pelos seus trabalhos oferecidos, principalmente dentro da evangelização infantil, a fim de que eles possam assumir o comando desta casa no futuro. Continuar o trabalho não pode parar. Então, é uma casa muito importante para o bairro Novo Horizonte. Estamos abertos a todos que queiram nos procurar, queira uma orientação dentro dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Está aqui, está na cabeça. Sem caridade não existe salvação. É praticar o bem, amor ao próximo. Isso que é importante. Nós não precisamos ser, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos, não é isso? Mas, na medida do aquilo nos ensina muita coisa. Ele estava falando isso hoje lá embaixo. O aprendizado, entendeu? A evolução, o crescimento espiritual. Que as pessoas se preocupam muito com o crescimento material, que é necessário. Mas o espiritual, a gente vê em você, vê no prédio da equipe nova aí, que transmite amor, que transmite alegria. Isso faz muito bem a gente, que muita gente está cuidando muito do corpo, esquecendo o espiritual. E essa casa aqui, entendeu? É um farol que ilumina todos nós, não só nós, o bairro também aqui. Esse farol ilumina todo o bairro, que é um bairro carente, necessitado. Só tem uma coisa que faz bem, é fazer o bem. Então só depende de nós essa evolução. Depende de nós. Agora não é só conhecer. Muitos conhecem, né? Conhece, né? Toda a doutrina a pessoa tem um conhecimento grande, palestrantes maravilhosos, entendeu? Mas se não houver a prática, perde todo sentido, né? E eu fico muito feliz em fazer parte dessa coordenação da caridade e de todos esses projetos, por estar desenvolvendo um trabalho que já foi feito. E assim, a gente não sabia. Então, eu tive a certeza, através de todas essas entrevistas que eu fiz, eu tive a certeza de que todas as inspirações que eu tive, que a diretoria teve, que todos nós que estamos trabalhando juntos nesses projetos tivemos, são da espiritualidade, isso não tenho dúvida nenhuma. E eu pude perceber nessas entrevistas que muitos desses trabalhos já foram trabalhos do passado e que nós não tínhamos consciência disso e que a espiritualidade está ali mexendo os pauzinhos para que esse trabalho retorne. Então eu fico muito feliz de ser um instrumento nas mãos da espiritualidade e poder levar para as pessoas um pouco mais de acolhimento, de carinho, de ajudar a trabalhar o seu lado espiritual, o seu eu interior, as suas emoções, ajudar um pouquinho na evolução de cada um. Então todos nós dessa diretoria estamos trabalhando em conjunto para que ofereçamos o melhor para as pessoas nesse ano de 2025. E a gente espera que a FEM possa crescer e agradecemos muito o trabalho de todos os trabalhadores que fizeram parte da FEM até hoje e que nos sentimos honrados em continuar esse trabalho. Então, agradecer também aos nossos trabalhadores atuais, né, às nossas equipes,
a equipe do Bazar, que está sobre a responsabilidade da Lúcia, a equipe da Caridade, que eu coordeno, de visitação, que é o Júnior, que meio que assumiu o lugar da mãe dele nesse trabalho das cestas básicas, do estudo do Evangelho, que, como a gente viu aí no vídeo, a Dona Maria era muito empenhada nesses trabalhos, e até mesmo na evangelização infantil, né? Então, o Júnior, o Frederico, que estão realizando esse trabalho junto comigo. O Romeu, né, que está de frente aí com o Júnior também na distribuição das cestas básicas. A Angélica, que é meu suporte, né, minha evangelizadora ali, meu braço direito na evangelização infantil. A Sandra, que está aí como somando forças também na equipe da Caridade, na parte do atendimento fraterno e nos projetos sociais. Então, todas essas pessoas que fazem parte das nossas equipes, o trabalho mediúnico já foi falado também, a equipe mediúnica, o Lauro, né, que é o dirigente das palestras doutrinárias, e a Sandra também faz a coordenação do estudo do ESG online, às quintas-feiras de 20 e 21 horas, junto com o seu esposo Jorge. Então, eles são os coordenadores do ESG atual. Então, agradecer muito, né, a essas equipes e esses trabalhadores incansáveis, que a gente está aqui de forma voluntária e dando o melhor que a gente pode para as pessoas que chegam até a fim. Agradecer também ao presidente José Luiz pela oportunidade que me deu de assumir essas coordenações e também dar o meu melhor para o próximo. Esse é o nosso trabalho, né? Aqui a gente é só uma marionete nas mãos da espiritualidade, né? A gente empresta o nosso corpo, o nosso serviço, o nosso tempo, o nosso esforço, né, para eles agirem como deve agir. Então, nós somos só instrumentos, né, desse amor, dessa bondade, para poder trazer o reino de Deus para o planeta Terra. E me sinto mais honrada ainda de estar preparando essas crianças para que elas possam assumir o trabalho futuro da casa. Minha gratidão a todos os trabalhadores, minha gratidão a todos que fizeram essa casa crescer nesses 25 anos. O trabalho se fixou nesse formato e até se ampliou, né? E a gente parabeniza os trabalhadores que passaram, que continuam passando, que continuam esforçados fazendo o trabalho, né? Porque é lançada a sementinha, né? E aí a gente, através dessa sementinha, a gente faz o uso do benefício que foi e prossegue o trabalho com boa vontade, com esforço, com dedicação, com muito suor, porque é muito suor, né? Com muita tolerância, paciência uns com os outros, porque a gente individualmente nós temos muitos problemas, né? Todos nós temos, e aí a gente precisa olhar com gentileza, com esse espírito de fraternidade, com um olhar de solidariedade. A gente precisa se auxiliar para manter o trabalho, porque senão a gente não consegue, uma pessoa sozinha ela não consegue, né? Então a gente tem que olhar uns pelos outros mesmo para prosseguir. O fato é que a gente tem que perceber que cada um faz um pouquinho e esse pouquinho ele cresce, né? Então uns colocam, outros vão refazendo, vão semeando também outras coisas, vão criando novos trabalhos, contemporaneizando, né? Trazendo o trabalho de uma forma contemporânea. Então, a gente valorizar a história do passado, os que antecederam, mas lembrando que cada um tem a sua contribuição e a necessidade de contribuir, porque a gente sabe que todos nós somos endividados do passado, né? Então é importante que a gente aproveite essa oportunidade que está aí. E uma casa como a Fraternidade Espírita Novo Horizonte, que é uma casa promissora de trabalho, muito trabalho, uma região onde a gente viu devagar evoluindo, e a gente fica muito feliz, porque só cresce, né? Isso é muito bacana. Então, parabenizar mesmo. Cada um vai trazendo um pouquinho, um perfil agradável que vai se somando, né? E vai virando uma coisa maravilhosa. Agradecer muito o Lauro, que eu considero
um guardião da casa, né? Desde o começo do estado. O Lauro é muito zeloso, sabe da fundação, da história da casa, tudo que precisa. Ele cuida do prédio, do né? patrimônio. Patrimônio. Não tem quem saiba mais do patrimônio daquela casa do que o Lauro, não tem. O Lauro realmente ele é um guardião e é uma pessoa extremamente simples, carinhosa, amigo, gentil, um homem valoroso, muito valoroso, amicíssimo do papai, né? Ele considerava o papai como pai. Quando o papai desencarnou, ele ficou muito sofrido e ele falava isso pra gente, que ele considerava o papai como um pai, um conselheiro dele, um amigo. Então o Lauro é um homem muito... que a gente tem muita admiração, muito carinho dele. É isso. Então, gente, olha, dentro desses companheiros todos, e todo mundo que está aqui, são nossos amigos, nossos companheiros, nos animamos a falar alguma coisinha rápida, muito rápida. Porque eu estive pensando num fato muito importante com referência a esta casa aqui. Tem muitos companheiros aqui que às vezes dão muita importância ao meu trabalho, ao trabalho da minha esposa também. É claro que ela sempre esteve junto comigo trabalhando. Mas eu, sinceramente, vou só contar um pequeno trecho para vocês verem que não é tanto assim a importância que às vezes a gente dá às coisas. Veja bem, quando você vai fazer uma grande obra, você arrodeia o terreno, cria condições no terreno, é uma parte importantíssima. Sem essa parte, você não pode fazer um prédio. Depois, você, com todo o sacrifício possível, você faz o prédio. Importantíssimo também, né? Aí você começa o trabalho ao qual esse prédio foi destinado. É importantíssimo, muito importante. Mas agora vem outra parte. É a manutenção desse trabalho, a perseverança desse trabalho. Esses companheiros aqui que mantiveram essa obra, eu vejo as mulheres que fizeram campanhas e mais campanhas para que essa casa fosse erguida, para que ela fosse mantida até hoje. E hoje essa casa está sendo mantida esse tempo todo. Quem manteve essa casa? Não fui eu. Essa casa aqui eu não mantive, mas não tive mais contato. Quase nenhum contato. Então quem manteve essa casa aqui, gente, foram vocês. Eu me sinto, eu tenho uma honra, eu tenho uma grande honra de ter iniciado esse trabalho e ter adquirido esses amigos queridos no meu coração que vai ficar comigo para sempre. Mas eu primeiro olho para vocês, para cada companheiro aqui, e eu tenho um respeito muito grande, um amor muito grande e um reconhecimento imenso e sei a espiritualidade superior olha para cada um com muito amor, com muito carinho também. Porque é como disse Jesus, naquela frase pequenininha, ele reduz tudo. A cada um será dado segundo as suas obras. Não é isso? Não, cada parte do trabalho que nós fazemos, ela tem muito importância. Muito importante. E aí eu entro com a parte importantíssima do carinho, do afeto, da persistência no trabalho, que eu tenho visto determinados companheiros aqui, que eu acompanho cada passo de cada companheiro, o que cada um está fazendo até hoje. Os meus amigos do coração, são meus irmãos do coração, eu me interesso por cada um. Eu sei, se eu faço isso como ser tão falível que sou, pensem bem, Jesus, com seu amor imenso, o que ele não faz com respeito ao nosso trabalho continuado, a nossa luta continuada, para a nossa melhora, a manutenção dessa casa. Fica por aí, eu agradeço muito a todos, agradeço muito por estar aqui presente e ter a graça de ter pertencido a essa casa de perto, junto, e hoje ainda sentir o carinho, o abraço fraterno de todos. Muito obrigado.